Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, eventos de magnitude profética estão acontecendo em Israel. Não estou falando de notícias que você verá nos jornais amanhã. Estou falando de coisas acontecendo agora, em tempo real. Eventos que estudiosos da Bíblia esperavam há 2000 anos. E a maioria das pessoas não tem ideia, porque a mídia mainstream não está cobrindo adequadamente, porque governos estão suprimindo informações, e porque há forças espirituais tentando manter você na ignorância. Mas você precisa saber, porque o que está acontecendo em Israel neste momento não é apenas política regional. É cumprimento profético acelerado. É o palco sendo montado para os eventos finais do Apocalipse. E cada segundo que passa nos aproxima do clímax que mudará o mundo para sempre. Nas últimas 48 horas, múltiplos eventos críticos convergiram. O templo enfrentou tentativa de invasão. Manifestações sobrenaturais foram testemunhadas por milhares. Alianças militares mudaram dramaticamente. E há relatos de preparações sendo feitas que só fazem sentido se algo monumental estiver prestes a acontecer. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que está acontecendo em Israel neste momento. Vou conectar com profecias bíblicas específicas. Vou explicar por que isso importa para você, não importa onde você viva. E vou alertar sobre o que você deve fazer imediatamente. Não há tempo para hesitação. Não há espaço para procrastinação. O que está acontecendo em Israel agora determinará o futuro de toda a humanidade. E você precisa estar informado. Você precisa estar preparado. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Vamos começar com o que aconteceu nas últimas 48 horas, hora por hora, evento por evento. Quinta-feira, 3h20 AM, horário de Israel. Sirenes de alerta soaram em Jerusalém. Não era ataque aéreo, era alerta de segurança do complexo do templo. Câmeras de vigilância capturam um grupo de aproximadamente 20 homens tentando forçar a entrada no templo. Não eram turistas confusos, eram indivíduos vestidos especificamente, carregando itens que guardas identificaram como potencialmente perigosos. Forças de segurança israelenses responderam em menos de 3 minutos. Houve confronto. Tiros foram disparados, e quando a poeira assentou, 3 dos invasores estavam mortos, 5 foram capturados e o resto fugiu. Mas aqui está o perturbador. Os capturados não são de nação ou grupo terrorista conhecido. Seus documentos mostram cidadania de múltiplos países. E interrogatórios iniciais revelam que acreditavam estar cumprindo missão sagrada para impedir algo que o templo está prestes a fazer. O governo israelense impôs blackout de notícias. Mídia local foi instruída a não cobrir. E internacionalmente, o incidente foi minimizado como distúrbio menor. Mas fontes dentro das forças de segurança israelenses confirmam, foi tentativa coordenada e sofisticada, e eles estão preocupados que seja precursor de algo maior. Quinta-feira, 9h45 AM. No templo mesmo, durante sacrifícios matinais, algo extraordinário aconteceu. Testemunhas, sacerdotes, guardas de segurança e alguns visitantes permitidos relatam que nuvem de fumaça apareceu dentro do Santo dos Santos. Não fumaça de fogo ou incenso, mas nuvem branca, luminosa que apareceu espontaneamente e permaneceu por aproximadamente 7 minutos antes de se dissipar. Sacerdotes que estavam ministrando ficaram paralisados. Um deles, em entrevista anônima posterior, disse: "Era como ler sobre a Shekinah nas Escrituras e de repente vê-la com seus próprios olhos. A glória de Deus manifestada fisicamente. Não tenho outra explicação." Autoridades do templo estão investigando. Verificaram sistemas de ventilação, nada. Inspecionaram para sinais de dispositivos geradores de fumaça, nada. E a análise de vídeo confirma. A nuvem apareceu do nada, não tinha fonte física e desapareceu sem deixar resíduo. Aqueles que conhecem Êxodo lembram que quando Moisés dedicou o tabernáculo, a glória de Deus encheu o lugar como nuvem. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
E Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se esta manifestação foi o que testemunhas acreditam que foi, as implicações são esmagadoras. Deus está marcando presença no terceiro templo. Quinta-feira, 2h30 p.m. Reunião de emergência foi convocada no Knesset, parlamento israelense. Tema: preparações de defesa para a ameaça iminente. Detalhes são classificados, mas vazamentos sugerem que inteligência israelense interceptou comunicações indicando que ataque coordenado de múltiplas frentes está sendo planejado, não apenas por um grupo ou nação, mas por coalizão. E fontes militares confirmam que tropas estão sendo mobilizadas, reservistas estão sendo chamados e sistemas de defesa antimíssil estão sendo reforçados. Quando jornalistas perguntaram ao porta-voz militar sobre a mobilização, resposta oficial foi: medidas precaucionais de rotina. Mas veteranos militares dizem que o nível de preparação que estão vendo não é rotina, é preparação para guerra em escala total. E há sussurros nos corredores do poder em Jerusalém. Eles estão vindo. Ezequiel 38 está se cumprindo. A coalizão profetizada, Rússia, Irã, Turquia e outros, está prestes a se mover contra Israel, e o momento está próximo. Quinta-feira, 7h15 p.m. Grupos de oração em toda Israel, tanto judeus quanto cristãos, se reuniram espontaneamente, sem convocação centralizada, mas como se um chamado espiritual invisível tivesse ido. E durante essas orações, múltiplos grupos em locais diferentes relatam experiências similares. Sensação de presença avassaladora. Alguns viram visões, outros ouviram palavras que não eram audíveis, mas eram percebidas internamente. Preparem-se. O que foi profetizado está acontecendo. Permaneçam fiéis. Eu estou com vocês. Um pastor em Jerusalém que liderava vigília de oração disse: em 30 anos de ministério, nunca experimentei algo assim. Era como se o véu entre natural e sobrenatural tivesse ficado fino. E Deus estava falando diretamente conosco. A mensagem era clara. Os dias finais não estão chegando. Eles estão aqui. E precisamos estar prontos. E em grupo de oração no Muro das Lamentações, Rabino idoso começou a profetizar em hebraico antigo. Palavras que ele mesmo disse depois que não sabia que conhecia. E testemunhas que entendiam hebraico antigo confirmaram. Eram palavras de Isaías e Daniel sobre os últimos dias e a vinda do Messias. Sexta-feira, 1 a.m. Enquanto a maioria dormia, astrônomos amadores e profissionais em Israel notaram fenômeno incomum. Estrelas no céu sobre Jerusalém pareciam estar se movendo de forma não natural. Não movimento normal de rotação celestial, mas padrões que desafiam a explicação. E alguns juraram ver o que descreveram como figuras luminosas se movendo entre as estrelas. Vídeos foram capturados, mas qualidade torna difícil confirmação definitiva. Céticos descartam como artefatos de câmera ou ilusões ópticas. Mas aqueles que testemunharam com olhos próprios insistem. Havia algo lá. Algo que não era natural. E para aqueles que conhecem as Escrituras, vem à mente Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu, nos últimos dias. E agora, sobre Israel, céus estão exibindo sinais que desafiam explicação. Sexta-feira, 8 a. Notícia que não está em manchetes, mas que fontes militares confirmam. Rússia moveu navios de guerra adicionais para o Mediterrâneo, especificamente posicionando-os próximos à costa síria, a apenas 200 quilômetros da fronteira israelense. E aviões de combate russos estão realizando exercícios em número e frequência sem precedentes. Simultaneamente, Irã fez declaração velada, mas ameaçadora sobre responder a provocações sionistas. E Turquia, que tem relações complicadas com Israel, fez movimentos militares em sua fronteira sul. Analistas militares independentes que monitoram a região dizem que o posicionamento de forças é exatamente o que esperariam ver se um ataque coordenado estivesse sendo preparado.
E o timing, logo após tentativa de invasão do templo, após manifestações sobrenaturais, após mobilização defensiva israelense, não pode ser coincidência. Peças estão se movendo no tabuleiro e o jogo está chegando ao clímax. Sexta-feira, 11h30 am. Em desenvolvimento que maioria não sabe, líderes cristãos de múltiplas denominações em Israel emitiram declaração conjunta rara, chamando crentes para jejum e oração urgentes, citando eventos recentes e sinais inconfundíveis de que profecias bíblicas sobre últimos dias estão se cumprindo em tempo acelerado. A declaração, que não foi amplamente divulgada pela mídia secular, circula em redes cristãs e está causando tanto expectativa quanto sobriedade, porque esses líderes não são alarmistas, são estudiosos sérios, e quando dizem que algo profético está acontecendo, comunidade crente presta atenção. Um bispo anglicano de Jerusalém disse em entrevista: "Eu vivi aqui 50 anos, vi guerras, vi tensões, mas o que estou sentindo agora é diferente. Há uma qualidade no ar, sensação de que estamos no precipício de algo monumental, e como pastor, sinto responsabilidade de avisar meu rebanho. Preparem-se espiritualmente, porque o que vier a seguir testará nossa fé como nunca antes." Sexta-feira, 3h45 p.m. E então, em desenvolvimento mais recente, na última hora, relatos começaram a surgir de cidade no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Moradores ouviram som alto vindo do céu, descrito como rugido ou trovão, mas sem tempestade. Durou aproximadamente 2 minutos. E alguns juraram que ouviram palavras no som, não em hebraico ou árabe ou qualquer língua humana, mas comunicação que sentiam em seus espíritos. Um morador disse: "Era como se o céu estivesse gritando, aviso, anúncio, não sei explicar. Mas todos que ouviram souberam, algo está vindo." Este relato não foi confirmado por autoridades, mas está circulando em mídias sociais locais. E o padrão é consistente. Sinais sobrenaturais estão aumentando em Israel. Frequência e intensidade sem precedentes. Como se fronteira entre natural e sobrenatural estivesse se dissolvendo, e reino de Deus estivesse invadindo o reino do homem, preparando o caminho para a intervenção divina final. Agora precisamos conectar tudo isso com profecia bíblica, porque o padrão é inconfundível. Vamos começar com Ezequiel 38. Esta profecia, escrita há 2.600 anos, descreve precisamente o que estamos vendo desenvolver agora. Coalizão de nações, Magog do extremo norte, Rússia, Pérsia, Irã, Gomer e Togarma, Turquia, Cuxi, Sudão e Etiópia, Put, Líbia, atacará Israel. Ezequiel 38, versículos 2 a 6, nomeiam as nações. E pela primeira vez na história, essas nações estão todas alinhadas e posicionadas exatamente como profetizado. E estão se movendo. Versículos 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre foram para a assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todos eles a habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Terra que se recuperou da espada, Israel reestabelecida após dispersão, congregada dentre muitos povos, judeus retornando de nações ao redor do mundo. E então, ataque virá, como tempestade, súbito, devastador. E está sendo preparado agora. Mas aqui está o crucial: Deus intervirá. Ezequiel 38, versículos 18 a 23. E há de ser que, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá grandemente. Porque no meu zelo, no fogo do meu furor, falei que, certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. E chamarei contra ele em todos os meus montes a espada, diz o Senhor Deus. A espada de cada um será contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue. E uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus mesmo lutará por Israel, e destruirá a coalizão sobrenaturalmente, e o mundo inteiro saberá que foi Deus, não tecnologia militar israelense, não aliados ocidentais, mas intervenção divina direta e inegável. E isso está prestes a acontecer. Zacarias 14 também descreve eventos em Jerusalém nos últimos dias. Versículos 2 e 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Todas as nações reunidas contra Jerusalém. E então Deus intervém pessoalmente. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Jesus Cristo retornará fisicamente. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E isso não é simbólico, é literal. E os eventos que estão acontecendo em Israel agora são preparação direta para esse retorno. Joel 3 também fala de Deus reunindo nações para julgamento no Vale de Josafá, perto de Jerusalém. Versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Tudo converge em Israel, em Jerusalém, e está acontecendo agora, não em futuro distante. Agora. E não podemos ignorar Apocalipse. O livro inteiro descreve eventos que culminam em Batalha de Armagedon em Israel e segunda vinda de Cristo. Apocalipse 16, versículo 14 e 16, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon está em Israel. E Apocalipse 19 descreve Jesus voltando como guerreiro conquistador, derrotando todas as forças reunidas contra ele e estabelecendo seu reino. Versículos 11 e 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está vindo? E os eventos em Israel agora são prelúdio direto. Então por que isso importa para você? Por que deveria se importar com o que está acontecendo em Israel neste momento? Porque Israel é relógio profético de Deus. O que acontece em Israel determina onde estamos no cronograma profético. E o que está acontecendo agora indica que estamos nos momentos finais, segundos antes da meia-noite. E isso significa que eventos globais que afetarão cada pessoa no planeta estão iminentes. A tribulação, o arrebatamento, a segunda vinda, julgamento, reino milenar, eternidade. Tudo isso está conectado ao que está acontecendo em Israel. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas começarem, elas começaram, sua redenção está próxima. Se você é cristão, Jesus está voltando para buscá-lo, muito em breve. Se você não é cristão, tempo para decisão está acabando. Então, o que você deve fazer agora, sabendo que isso está acontecendo em Israel neste momento? Primeiro, mais urgente, se você não conhece Jesus Cristo como Salvador, clame a Ele agora. Não depois deste vídeo, não amanhã, agora. Pare e ore, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E se acontecer antes de você ser salvo, ficará para enfrentar tribulação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, agora. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confesse, creia, seja salvo. Sua eternidade depende disso, e o tempo, literalmente, acabou.
Segundo, se você já é cristão, viva em santidade absoluta. Examine sua vida. Há pecado não confessado? Confesse agora. Há desobediência? Arrependa-se agora. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar enquanto você assiste este vídeo. Está pronto? Sua vida está em ordem? Não seja pego despreparado. Mateus 25, virgens sábias versus insensatas. Tenha azeite suficiente, esteja pronto. Terceiro, ore por Israel. Salmo 122:6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Israel está no centro do furacão profético, e cristãos devem orar por proteção, por salvação do povo judeu e por que Deus cumpra seus propósitos. Romanos 11, todo Israel será salvo. Ore para que aconteça logo. Quarto, compartilhe esta informação urgentemente. A maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo. Mídia não está cobrindo adequadamente e tempo está acabando. Conte a outros, mostre este vídeo, explique o significado profético, porque quando eventos culminarem, será tarde demais. Ezequiel 3:18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Se você sabe e não avisa, é responsável. Avise, agora. Quinto, vigie. Marcos 13:37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Não durma espiritualmente, não seja complacente. Os eventos estão se acelerando e você precisa estar atento. Acompanhe o que acontece em Israel, entenda os sinais e viva cada dia em expectativa de que Jesus pode voltar. Hoje, agora. E finalmente, não tema. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Sim, eventos são sérios, mas para cristãos não são ameaça, são promessa. Jesus está voltando para nos buscar, para nos levar para casa, para estar conosco para sempre. Esta é nossa esperança, nossa alegria, nossa certeza. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Cristo está voltando por você. E nada pode mudar isso. Então não tema, confie e aguarde com expectativa alegre. Isso está acontecendo em Israel neste momento. Não é teoria, não é especulação, é realidade em tempo real. Cumprimento profético acelerado, preparação para eventos finais. E você agora sabe. A pergunta é, como você responderá? Ignorará ou se preparará? Sua resposta determina tudo, sua eternidade, sua paz, seu futuro. Escolha sabiamente, escolha Cristo, escolha hoje, agora, porque isso está acontecendo e Jesus volta muito, muito em breve. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixe seu comentário urgentemente sobre o que você acha. Compartilhe este vídeo com todos. Inscreva-se e ative notificações para atualizações à medida que eventos continuam se desenrolando. E, acima de tudo, prepare-se espiritualmente, hoje, agora, porque isso está acontecendo em Israel e afeta cada um de nós. Jesus volta, esteja pronto.